Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Martins e hoje eu quero trazer para vocês um tema que é muito importante na parte de configuração de um computador. Vou falar hoje sobre o setup. A memória ROM é uma memória de leitura onde são gravadas as informações sobre os dispositivos básicos de entrada, saída e armazenamento das informações. O setup é um programa de configuração que todo computador tem e que está gravado dentro da memória ROM, que por sua vez está localizada na placa-mãe. Normalmente, para chamar esse programa, nós pressionamos a tecla Del durante o processo de inicialização do computador. Atualmente, existem 3 fabricantes desse tipo de memória. O primeiro é a American Megatrends, o segundo, a Award, e o terceiro, Phoenix. Ou seja, essa peça é terceirizada e quando um fabricante de placa-mãe precisa criar um projeto de uma nova placa, ele entra em contato com um desses fabricantes que desenvolve todo o mecanismo que vai fazer a construção da memória juntamente com o programa que vai ser armazenado dentro dela, que é o setup. O termo BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Na realidade, a BIOS é uma interface que nós utilizamos para configurar o programa setup que fica gravado dentro da memória ROM e que está localizado na placa-mãe. O setup é o primeiro programa que vai começar a funcionar quando você liga o computador. Aqui nós temos a apresentação de uma tela do setup e logo na imagem abaixo nós temos uma demonstração também de um módulo de memória ROM em uma placa-mãe. Agora eu quero falar para vocês sobre 2 tipos de interface de configuração do programa setup, a BIOS Legacy e a BIOS UEFI. Vamos começar primeiro com a BIOS Legacy, que é o modelo mais antigo. Desde o início da era dos PCs, que começou por volta da década de 70, a BIOS tem apresentado sempre a mesma interface. Ela evoluiu muito pouco. Aconteceram poucas variações de cores e relacionadas também à interface, que apresentava aparência pobre e efeitos visuais. Na realidade, as alterações feitas aplicavam-se somente nas possibilidades de novos recursos que eram utilizados para a configuração do hardware. Não existia, então, uma preocupação de deixar a BIOS mais moderna. Com o passar dos anos, a BIOS Legacy ela precisou ser substituída devido a algumas limitações que ela apresentava. No ano de 1998, a Intel começou a trabalhar na interface extensível de firmware, que foi conhecida como EFI. Já no ano de 2007, os fabricantes Intel, AMD e a Microsoft, eles concordaram em criar uma nova especificação de interface de firmware extensível e unificada. Aí sim, essa interface foi chamada de UEFI. Hoje, a grande maioria dos computadores à venda, eles utilizam a interface UEFI, ao invés de utilizar uma interface Legacy. Todas as interfaces UEFI já habilitam o mouse para ser usado, o que antes não acontecia na interface Legacy. A interface Legacy, a navegação era feita somente através do teclado, utilizando as setas de navegação. Quando a gente utiliza uma interface UEFI, o software ele é atualizado apenas de estar conectados à internet, ou seja, não precisa de um pendrive para fazer a atualização. As interfaces antigas, Legacy, se você precisasse fazer uma atualização do software, o procedimento era o seguinte, era um procedimento bem complicado e bem complexo. Você teria que entrar no site do fabricante da placa-mãe, buscar o modelo da placa, e no modelo da placa, normalmente na aba Download, você encontrava as atualizações de BIOS. O que você deveria fazer é salvar essa atualização dentro de um pendrive, fazer a inicialização da máquina apontando para esse pendrive e aí durante o processo de inicialização da máquina, a BIOS era atualizada. Ou seja, era um processo bem complicado e bem complexo. Se você cometesse algum erro em baixar o programa errado, você acabava danificando a memória ROM. Agora fica tudo bem mais fácil, já que a interface UEFI, basta o seu computador estar conectado à internet que você consegue fazer a atualização de uma forma bem simples e bem tranquila, sem precisar fazer essa ligação do pendrive, sem precisar salvar esse arquivo no pendrive para posteriormente você atualizar.
Bom, agora eu vou apresentar algumas telas que mostram como a gente deve configurar corretamente a interface Legacy. Essa configuração se aplica também para a interface UFI. É claro que na interface UFI é muito mais fácil porque o menu é intuitivo e a gente já pode usar a interface gráfica para auxiliar na configuração. Eu vou passar agora por todos esses itens aqui de tela e eu vou estar mostrando aonde vocês vão entrar para poder fazer essa configuração. Basicamente, a gente vai entrar em 3 momentos nessas telas de configuração. O primeiro momento é quando você acaba de montar um computador. Sempre que você monta um computador, seja ele novo ou um computador usado, você vai precisar entrar nessas telas para fazer a configuração. O segundo momento é quando a bateria que alimenta o módulo de memória ROM, ela deixa de gerar 3 volts. A gente utiliza uma bateria chamada CR2032. Essa bateria ela gera 3 volts e faz a alimentação da memória ROM, mantendo essas informações salvas no módulo, quando o computador está desligado com a ausência de energia. Então, essa bateria normalmente ela tem uma duração média aproximada de 2 anos. Depois desse período, ela já não gera mais esses 3 volts e essas informações acabam apagando da memória. O primeiro sintoma que você visualiza que necessita a troca dessa memória é a alteração do horário do computador e do calendário também. Quando você liga o computador, o horário vai estar desatualizado e o calendário também. Esse é o primeiro sintoma que a gente tem para poder fazer a troca dessa bateria por uma bateria nova. Se você não fizer essa troca, com o tempo, outras informações vão ser perdidas e chega um momento que o computador nem liga mais. O terceiro e último momento que você vai entrar na configuração do setup é quando você faz o upgrade da sua máquina, ou seja, quando você atualiza a sua máquina, atualiza alguma peça, seja troca por um HD novo, seja a inserção de uma nova peça com recurso, como uma nova placa de rede, uma nova placa de som ou até mesmo uma nova placa de vídeo. Sempre que você fizer uma atualização, um upgrade do seu computador, você vai precisar entrar para atualizar essas configurações do setup. Bom, agora vamos lá passar por todos esses itens de configuração para que vocês consigam fazer sempre que necessitarem. Bom, essa primeira tela aqui é a tela chamada Standard. Na tela Standard, a gente vai alterar sempre a data e iremos alterar sempre o calendário. Para fazer a navegação, a gente vai utilizar as setas do teclado e quando você chegar em cima da onde você quer, vai ficar marcado em vermelho e é só pressionar o sinal de mais ou menos para você fazer a alteração para aquela informação que você necessita. Na parte de baixo, nós temos aqui a configuração das portas IDE. Essa interface que habilita essas portas IDE, elas já não são mais utilizadas. Hoje nós temos as interfaces SATAs, que são interfaces mais rápidas para ligar HD e para ligar gravador de DVD. Eu vou avançar uma tela aqui que mostra como você configura. Basta deixar essa posição aqui em automático que a configuração da interface IDE vai ser feita. Lembrando que eu preciso deixar em automático nessas 4 posições, porque normalmente nas placas a gente vai encontrar 2 portas IDE, que é a porta IDE primária e a porta IDE secundária. Em cada porta dessa, você vai poder plugar 2 dispositivos. Um vai ser configurado como master e o outro vai ser configurado como slave. Mas se no seu computador não tiver nenhuma peça com interface IDE, basta você deixar a posição como não instalada, que é essa informação none aqui. Bom, aqui na parte de baixo, a gente tem essa configuração chamada Route On. Essa configuração Route On, alguns técnicos que deixa habilitada e outros que deixa não habilitado. Para habilitar, você basta deixar a posição em All Erros. Durante a montagem, qualquer erro de configuração ou falta de peça vai ser acusada com uma mensagem na tela, ou seja, qualquer problema que der durante a inicialização, uma mensagem de erro vai ser mostrada na tela. Se você deixar a opção Route On como No Erros, nenhuma mensagem de erro vai ser exibida na tela. Eu particularmente gosto de deixar essa opção como All Erros, que significa todos os erros. Vamos avançar aqui para a próxima tela. Essa tela é referente à configuração das
das portas IDE. Vamos passar a próxima. A próxima tela é a tela Advanced. A tela Advanced, a gente tem bastante coisa para alterar. A primeira opção, ela faz uma referência a uma proteção contra infecções por vírus. Nos setups com interfaces mais modernas, a gente nem encontra mais essa opção, porque hoje em dia é difícil de você encontrar um vírus que infecte a memória ROM. Mas basicamente, se a sua interface tiver essa opção, normalmente ela vem escrita como vírus warning ou security. O que você tem que fazer? Quando você for instalar o sistema operacional, você desabilita essa interface. É só clicar sobre ela e selecionar a opção Disable. Depois que você terminar de instalar o sistema operacional, você entra novamente na interface e liga essa opção para fazer a proteção da memória ROM e, consequentemente, do programa Setup. Para ligar, basta vir com a seta de navegação, parar sobre a opção e deixar marcada como Enable, que a opção vai estar ligada e protegendo o programa Setup de infecções contra vírus. Lembrando que essa opção ela não protege o computador como um todo, ou seja, não protege arquivos do Word, Excel ou demais arquivos que tem dentro do seu computador. Essa opção ela funciona somente para a proteção do setup. Aqui a gente pode observar os controles de ligar e desligar as memórias cache. É muito importante que tanto o cache interno, que é o cache que funciona dentro do processador, esteja ligado, quanto o cache externo, que é o cache que está lá na placa-mãe, fique ligado também, para que você tenha um computador com funcionamento muito mais rápido. Aqui nós temos uma opção em conjunto que faz a sequência de boot. A sequência de boot é aquela que dá a carga do sistema operacional na memória RAM. Nós temos duas opções aqui para falar sobre a sequência de boot. A primeira opção ela é referente à instalação do sistema operacional. Se você acabou de montar o seu computador e o sistema operacional não está instalado, você precisa vir aqui na primeira opção e marcar aonde está o sistema operacional. O sistema operacional que você vai instalar, ele está no CD-ROM ou no pendrive? Se tiver no CD-ROM, você marca CD-ROM aqui. Se o sistema estiver no pendrive, você faz a marcação para o pendrive. Para poder fazer essa marcação, eu vou utilizar as setas de navegação para cima e para baixo. Quando eu chego na opção, é só pressionar Enter, que vai aparecer uma caixa de diálogo com várias opções. E aí é só você escolher, você faz essa seleção e pressiona Enter, que a opção fica gravada aqui. Quando você não tem o sistema operacional instalado, além de marcar CD-ROM ou pendrive, você vai fazer aqui na segunda opção de boot a marcação do HD. Ou seja, você vai marcar o HD aqui como segunda opção para que o sistema operacional seja implantado dentro do HD. Ou seja, vai ser retirado do CD ou pendrive e vai ser feita a implantação dentro do HD. A terceira opção e outras opções de boot você pode desligar, você pode deixar desabilitado, não existe necessidade de você ligar a terceira e a outra opção de boot. Depois que você termina de instalar o sistema operacional, o serviço já está todo pronto, você está com o sistema operacional todo configurado, você entra novamente na memória ROM, acessa o programa Setup e aí você vai na primeira opção, retira essa opção de CD-ROM ou pendrive e marca aqui como HD. Na segunda opção você vai desabilitar. Nesse momento não existe mais a necessidade de ficar marcado CD-ROM ou pendrive aqui. Aí você vai fazer a inversão, colocando na primeira opção a marcação de HD e a segunda opção você pode desabilitar. O acesso do computador quando você for dar o boot para ligar o sistema operacional vai ser bem mais rápido você fazendo dessa forma. Para finalizar essa tela, nós temos aqui a função APIC Mod. A função APIC Mod, ela realiza o controle de energia, deixando o gerenciamento pelo setup. Eu particularmente não gosto de ativar essa função não, porque deixa o setup gerenciando a energia. O gerenciamento de energia é aquele quando o computador está inativo, o processador acaba desligando várias peças para economizar energia. Desliga a memória RAM, desliga a placa de vídeo, desliga o HD, vai desligando uma série de peças em sequência para poder economizar energia. Eu particularmente gosto de fazer esse controle lá pelo sistema operacional. Nas próximas telas eu vou mostrar para vocês como vocês fazem esse controle pelo sistema operacional. Então, se eu não preciso controlar pelo setup,
eu deixo essa opção a PIC Mode desligada, desabilitada. A próxima tela faz uma referência aos periféricos integrados. Essa tela, normalmente, você vai mexer em pouquíssima coisa. A gente tem essa tela muito ativa quando a placa-mãe do computador, ela é on-board. Aqui você faz todo o controle dos dispositivos on-board. Aqui você controla o som, aqui você controla o vídeo on-board e todos os dispositivos que estão integrados na sua placa-mãe. Normalmente a gente mexe nessa tela quando algum dispositivo fica danificado, por exemplo, você perde o som para de funcionar, você compra uma placa de som, espeta lá na placa-mãe e aí você vem aqui e desabilita, você desliga o som para que não tenha uma duplicidade. Normalmente as placas mais novas, a partir do momento que você plugou a placa de som, por exemplo, ou qualquer outra placa, ela já desliga automaticamente. Mas vale a dica de você entrar e analisar se aquele dispositivo que você plugou foi desabilitado o anterior on-board. Nós temos aqui uma outra opção também nessa tela que faz uma referência ao boot pela porta USB. Por exemplo, se você tiver um sistema operacional para ser instalado pelo pendrive, você precisa habilitar essa função Legacy, porque nessa função Legacy o seu pendrive é reconhecido e aí você consegue fazer a instalação do sistema operacional pelo pendrive. Caso ela esteja desligado, você não consegue fazer a instalação do sistema operacional pelo pendrive. A próxima tela é a tela de Power Management. Ela faz o gerenciamento de energia pelo sistema operacional. Quando essa opção, a CPI função, estiver ligada, já não vai ser mais o setup que vai controlar o gerenciador de energia. Ela habilita, ela dá a possibilidade do próprio sistema operacional, normalmente lá pelo gerenciador dispositivo, fazer o gerenciamento de energia do hardware. Fica bem mais eficiente fazer o gerenciador de energia funcionar por aqui, porque lá dentro do sistema operacional você pode controlar individualmente as peças, estabelecendo um tempo padrão para que cada peça seja desligada quando ela estiver inativa. Por exemplo, você pode colocar o HD desligar com 30 minutos, a memória desligar com 1 hora, ou seja, você pode personalizar cada peça para desligar com um tempo específico. Fica bem mais eficiente para fazer o gerenciamento. Vamos aqui na próxima tela, PNP PCI Configuration. Essa tela, basicamente, a gente vai mexer só na primeira opção, Plug and Play, a gente vai colocar sempre Yes. Essa opção, ela faz o controle das IRQs e DMAs. As IRQs são as interrupções do processador, ou seja, o processador, para se organizar, quando as peças vão fazer o acesso ao processador para pedir alguma requisição, o processador precisa criar algum tipo de organização para que essas peças não sejam acionadas todas de uma vez, gerando uma lentidão no fluxo de processamento. Então, para isso existem as IRQs. As IRQs hoje são controladas internamente, ou seja, eu não preciso basicamente fazer nada. O próprio processador, ele já analisa as prioridades das peças e já determina qual peça deve ter qual prioridade no funcionamento do sistema. A gente tem também aqui nessa tela o controle das DMAs. As DMAs, elas fazem uma função muito parecida com as IRQs, só que as DMAs, elas são de responsabilidade da memória RAM. O gerenciamento para que as peças consigam acessar a memória RAM de uma forma eficiente, sem que existam travamentos, eles são dados pelas DMA. E da mesma forma que acontece com as IRQs, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a própria memória vai distribuir as DMAs necessárias para que cada peça funcione em harmonia dentro do sistema. Vamos para a próxima tela. A próxima tela ela é chamada de Hardware Monitor. Hardware Monitor é o monitor do hardware. A gente consegue fazer alguns diagnósticos utilizando essa tela. Normalmente é uma tela que a gente só vai visualizar e a partir da visualização do que está acontecendo nessa tela, a gente vai disparar algumas ações de manutenção no computador. Por exemplo, a gente tem aqui a temperatura da CPU. Isso aqui é um print e nesse print a temperatura está bem alta, 208 graus centígrados. A temperatura da CPU é a temperatura que está em cima do processador. Quando essa temperatura está alta, basicamente a gente tem que fazer
a troca da pasta térmica, que provavelmente a pasta térmica está vencida, a lubrificação do ventilador do cooler ou até mesmo a troca da base do cooler por uma base que ela consiga dissipar melhor o calor. Nós temos hoje no mercado 3 tipos de base: a base de ferro, que tem uma dissipação não muito boa, a base de alumínio, que tem uma dissipação média, e a base de cobre, que é hoje a melhor base para dissipar calor do processador. Então, se essa temperatura estiver muito alta, você pode executar algum desses procedimentos, como a troca da pasta térmica, a lubrificação do ventilador do cooler e a troca da base por uma base de cobre. Isso vai melhorar, vai fazer baixar essa temperatura. Aqui embaixo vocês podem observar que tem um outro tipo de temperatura, é a temperatura do sistema. Quando essa temperatura está alta, o que a gente vai fazer? Normalmente não está tendo uma refrigeração boa dentro do gabinete. Você pode instalar novos ventiladores, instalar exaustores para que a temperatura quente seja retirada para fora do gabinete, ou até mesmo instalar dutos de ventilação para fazer com que a temperatura quente ela saia, ou seja, sem deixar o interior do gabinete com a temperatura elevada. Todas essas ações são feitas em conjunto para que você consiga baixar a temperatura interna do gabinete, ou seja, a temperatura do sistema. Aqui a gente pode ver também velocidade da fan, ela é medida em rotações por minutos. Nesse desenho aqui, 5.113 rotações por minuto do ventilador. A gente consegue ver, entre outras coisas, também a voltagem da bateria e as tensões da fonte. O cabo de 5 volts positivo, 5 volts negativo, 12 volts positivo e 12 volts negativo. Ou seja, com essa tela, até o multímetro a gente não precisa usar, porque todas as medições que a gente faz utilizando o multímetro, eles se encontram nessa tela. Se houver alguma variação nessas tensões da fonte, a gente tem que proceder com a troca da fonte. No caso da bateria, a mesma coisa. Se ela estiver com uma voltagem muito abaixo dos 3 volts, eu preciso fazer a substituição. E aí vai cair naquela situação que eu falei lá no início do vídeo, que a gente precisa trocar a bateria e logo em seguida fazer a reconfiguração do programa Setup. Vamos na próxima tela. A próxima tela é uma tela de High Performance. O que é a High Performance? Normalmente a gente utiliza a High Performance quando você quer ter uma performance melhor na configuração e não sabe executar essa configuração. Então você deixa a cargo do próprio sistema fazer as alterações necessárias para que o computador tenha uma performance melhor. Eu particularmente não gosto de usar muito essa opção, porque você acaba terceirizando a configuração do sistema para o próprio sistema. E aí, às vezes, você pode não ter o efeito desejado. Mas a configuração existe e tem algumas pessoas que utilizam. A nossa próxima tela é a tela de senha, a tela de utilização de password. Essa tela é bastante utilizada quando você tem um ambiente, normalmente um ambiente corporativo, onde você tem vários computadores e você não quer que os usuários comuns acessem a configuração do setup para fazer alterações indesejadas. Essa tela de configuração de senha é bem importante porque você deixa todo o sistema configurado e protegido de alterações que não são autorizadas. A próxima tela, a gente já está chegando ao final, é a tela para salvar e sair. Sempre que você faz alterações no programa Setup, você precisa salvar para que isso se torne efetivo. Logo em seguida que você pressionar Y para salvar, o sistema vai reiniciar e a partir do momento que voltar a funcionar, essas alterações que você efetivou vão passar a funcionar. A nossa última tela é a tela para sair sem salvar. No caso, se eu fizer alguma alteração e tiver dúvida que essa alteração é certa, ou seja, eu não quero salvar a tela, e vou pressionar a letra Y para sair do setup sem salvar nenhuma alteração que eu acabo de executar. Essa tela também é bastante importante quando a gente fica um pouco perdido na configuração e a gente fica receoso de ter feito alguma coisa errada. É melhor a gente sair e não salvar do que a gente gerar algum problema futuro. Bom, pessoal, nós vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, ative o sininho das notificações, pois assim você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Eu peço que vocês apoiem e divulguem o conteúdo. É um conteúdo gratuito, é um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas
no desenvolvimento, na tarefa de montar o seu computador da melhor maneira possível. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.